Opa, e aí meu chapa, tudo bom? Elias novamente para mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo sobre ir embora do Brasil, para variar. Você não quer ir embora do Brasil, quer? Eu quero, pois é. Você também quer? Opa, então vamos conversar. Sobre o vídeo de hoje, estou novamente aqui andando pelo centro de Curitiba, a minha bela cidade, que não é minha, obviamente, mas, bom, vocês entenderam. E eu quero conversar com vocês e trazer aqui quatro opções de países para você estar saindo do Brasil. E eu vou estar explicando um pouco mais sobre elas, além de estar comentando qual que eu acho mais interessante. Deixando claro que isso aqui é uma pesquisa e que são informações compartilhadas, então eu não vou estar dizendo faça isso. Eu estou te dando opções, te apresentando caminhos, alternativas, e você faz se você quiser, beleza? Bom, continuando. Eu vou deixar também listado quais que são os países, para que, se você tem interesse em algum deles, você vá para a parte do vídeo que lhe interessa. Mas eu já adianto, assiste tudo. Vai que algum dos países é mais interessante para você do que parecia no começo, e você descobre algo legal desse país, beleza? Então vamos lá. O primeiro país que eu vou comentar com vocês vai ser a Irlanda. O segundo país vai ser a França. O terceiro, o Canadá. E o último país que eu vou estar comentando com vocês vai ser justamente o meu alvo, a Alemanha, beleza? Eu já comentei bastante sobre a Alemanha, mas eu vou comentar mais, beleza? Então, simbora. Começando pela Irlanda. A Irlanda é um país que muita gente já conhece, você provavelmente já escutou, já viu alguém que fez intercâmbio, já vivenciou, ou pretende vivenciar essa experiência do intercâmbio na Irlanda. Fazer uma escola de idiomas, aprender inglês lá, isso é muito legal. Só que isso é o visto de estudante. E, para ser sincero, esse não vai te dar a cidadania, a residência permanente. Então esse não é o nosso alvo aqui no vídeo. O nosso alvo é que você fique legal e que você possa trabalhar, receber e viver, de fato, no país. Tá certo? Então isso não vale pra gente. O que eu tô explicando aqui? O que eu quero dizer pra vocês não é esse o foco. Então, como que você consegue ir na Irlanda? Bom, de maneira bem semelhante aos outros países também, que é pelo visto de trabalho. O visto de trabalho na Irlanda, ele é um pouquinho mais enxuto do que o visto de estudo, porque você vai precisar de uma profissão que esteja em escassez na Irlanda. Eles têm uma lista bem grande de profissões assim, mas via de regra elas exigem mão de obra qualificada, o que você vai precisar de uma faculdade ou um curso técnico mais experiência de alguns bons anos. Ou seja, não é tão fácil, além do idioma, é claro. E vai precisar de que a empresa patrocine o seu visto, o que também, convenhamos, não é muito fácil. Mas não é impossível, deixando extremamente claro, não é impossível, tá? A Irlanda ainda é uma boa opção. A Irlanda tem uma economia boa, né? É um bom país, tem uma boa qualidade de vida. Você vai enfrentar lá muito frio, dias chuvosos e coisas assim. Mas ainda é um bom país. Dá pra você ir, você vai aprender inglês super rápido e provavelmente vai ter uma boa qualidade de vida. O complicado é o tempo que você vai levar para atingir cidadania e essas coisas. Você provavelmente vai levar ali uns 7, 8, talvez uns 9 anos. Isso em estimativas em que você chegue lá, consiga uma vaga de trabalho, essa empresa patrocine o seu visto e você vire cidadão, tipo assim, você esteja com a sua residência permanente o quanto antes, tá certo? Então assim, não é dos lugares os mais interessantes para você tá iniciando, tá? Mas é uma boa alternativa, tipo assim, existem um monte de país. A Irlanda é uma boa alternativa, só eu não acho que seja a melhor na minha situação, pode ser que na sua seja. Bom, se você ainda assim acha interessante a Irlanda, eu recomendo fortemente você aprender o inglês, ter um inglês forte e ter uma faculdade. Eles estão precisando muito de pessoas com faculdade, óbvio, mas em áreas específicas. Então, galera que entende de encanamento e tem esses títulos, enfim, trabalhos manuais são bastante escassos e também outros como medicina também está sendo bastante escasso. Então você também pode conseguir a vaga por aí. É uma alternativa, não é algo de outro mundo, tá certo? Mas é importante dizer que tem uma outra alternativa para a Irlanda, que é semelhante e muito com a mesma alternativa para a França, que eu vou explicar em seguida. Que é o seguinte, você vai se formar na Irlanda. Como assim?
existe um método de ensino, não de ensino, mas uma categoria de ensino chamada Top Up Degree. E essa categoria, ela basicamente pega o seu diploma, que não é válido como uma faculdade completa, e transforma ele numa faculdade europeia. Como assim, Elias? Você, por exemplo, estudou 2 anos aqui de um tecnólogo, como eu estou fazendo. Isso não vale como uma faculdade, mas você pode fazer um Top Up Degree, que vai ser estudar um ano inteiro na Irlanda, quase como um intercâmbio, só que focado no estudo. E aí, você sai de lá com um diploma equivalente ao que seria uma faculdade europeia, e contando que você estudou na Irlanda, tá certo? Além disso, você vai ter daí o direito, né? Você vai ter o visto para procurar emprego por um tempo determinado. Sempre um motoqueiro no meu vídeo. Pois é. Você vai ter o tempo de visto para procurar emprego. Um visto de trabalho que lhe permita longo prazo. Tá certo? Então, você sai desse Top Up Degree e você consegue daí ter esse visto. E aí, depois desse visto de longa estadia, quando você conseguir depois desse 1 ano, né, ali, para esse visto, quando você trocar a sua residência para uma residência permanente, uma residência de longa duração, no caso, não permanente, mas de longa duração, aí sim começa a contar o tempo para a cidadania irlandesa. É mais ou menos isso. Agora, vamos para a França. Opa, eu vim aqui só para atrapalhar o vídeo. Já curtiu? Já se inscreveu? Já deixou um like? Já compartilhou? Comentou? Olha só, faça essas coisas, me ajuda e muito, eu gosto muito de comentários. Além disso, na descrição do vídeo tem links, tanto para um curso de alemão gratuito, não tem nada a ver com esse curso, só estou compartilhando conhecimento com vocês, como também para equipamentos que eu utilizo, bons equipamentos. Se você usar os links, me ajuda, mas você paga o mesmo preço, beleza? Forte abraço, agora siga com o vídeo. E tá uma bela noite hoje, uma bela noite. Bom, vamos falar da França. A França, ela na verdade se baseia basicamente na mesma ideia da Irlanda, só que de maneira mais direta. Você faz uns 2 anos ali, você estuda alguma coisa aqui no Brasil, e aí você vai para a França para fazer um Top Up Degree, só que lá é chamado de Licence Professionnelle. Eu acho que meu francês é péssimo, mas enfim, vocês entenderam. É um outro nome, mas é com a mesma ideia. Você se forma na França. E aí você consegue fazer um mestrado. A diferença é que na Irlanda você vai precisar fazer um Top Up Degree para você poder ter ali a sua formação definitiva. Enquanto que na França você consegue, você não vai conseguir isso com só licença profissional, mas com licença profissional você consegue fazer um mestrado, um master na França. E aí que tá o pulo do gato. Se você já tem faculdade, isso fica muito mais fácil. Vai fazer um mestrado na França direto. Se você não tem, você faz aquele processo de estudar 1 ano na França. Continuando. Se você fizer um mestrado na França de 2 anos, que é geralmente comum, você sai de lá, você vai estar lá há 2 anos. Você tem que ficar, se não me engano, são 3 anos na França. Depois, você, tipo assim, se você for por esse caminho do mestrado e ficar 3 anos na França, contando já os de estudo, você ganha direito à cidadania francesa, tá certo? É um dos atalhos para a cidadania francesa, que são dos mais interessantes possíveis. Óbvio que você vai precisar aprender francês, mas isso é um detalhe óbvio, né? Não é um detalhe claro, né? É óbvio. Na Irlanda você consegue só com o inglês. Beleza. Na França você vai precisar do inglês, óbvio, porque sem inglês hoje você não faz nada, mas também do francês. Tá. E aí a gente tem também o Canadá. Eu já vou explicar um pouquinho sobre o Canadá, que é um pouquinho diferente, mas tem alguns pontos bem curiosos e bastante atrativos, beleza? Então vamos para o Canadá. E aqui a gente dá mais uma caminhada. Mas Elias, qual que é o lance do Canadá? O Canadá ele é atrativo para imigrantes? Bom, depende. O Canadá tem um sistema também de que quanto mais de pontuação, basicamente. Diferente dos outros países que você é por, basicamente, classificação de você tem ou não tem algo. E depois disso, você, digamos assim, você tem critérios específicos e não pontos. No Canadá é meio que por pontos. É um sistema bem diferente do tradicional. E por conta disso, você também vai precisar de algumas questões diferentes. No entanto, não é impossível. É bem, assim, tranquilo de entender. Vamos lá. O primeiro ponto é a idade. Você vai precisar ter uma idade interessante para o Canadá, tá certo? Ali até uns 30 anos. Você pontua com o máximo. E você tem outros critérios, que vamos a eles. Bom, você tem o critério da faculdade, do estudo. E esse critério ele é bem importante. Então, se você tiver, você pontua também.
critério de idiomas, também pontua. Se você souber inglês, francês ali, você também pontua, legal. Se você tiver experiência, 5 anos, 4 anos, quanto mais tempo de experiência, melhor. Você também pontua, beleza? Outro dos critérios é você estar na província correta. Como assim? Bom, eu obviamente estou focando no setor hoteleiro, na hospedagem, para conseguir o meu cartão de saída do Brasil, beleza? Beleza. E não só nisso, mas em outros setores também, o Canadá ele tem algum tempo que você tem que estar lá, você tem que pontuar, beleza. Só que tem uma exceção. Algumas províncias e alguns setores específicos, elas têm, digamos, uma maior viabilidade, uma maior flexibilidade para contratar estrangeiros. Por exemplo, províncias que são isoladas. O Canadá é conhecido por isso. Ele tem resorts, ele tem cidades, enfim, lugares que são muito isolados, dentro do próprio Canadá. Esses lugares, eles têm um pouquinho mais de flexibilidade no sistema canadense de imigração, para que a imigração ocorra mais rápido e que a pessoa esteja trabalhando de maneira mais rápida, tá certo? De que ela esteja apta a viver ali, ser incluída na sociedade canadense de maneira mais rápida. E esse é o ponto-alvo, ou seja, você tem que mirar sempre nos lugares certos. Na França, o caminho mais interessante é o estudo. Na Irlanda, é você já ser qualificado. Assim como na Alemanha também, você sendo qualificado é muito mais fácil. Mas assim, no Canadá, claro que você sendo qualificado é extremamente mais fácil, mas você também tem lugares, ou seja, a geografia também importa. Então dê atenção a isso. Tente achar uma província que está apta a te receber e te introduzir de maneira mais rápida e facilitada na sociedade canadense, de maneira que eles tenham essa flexibilidade. Pesquisa, você vai localizar, são algumas províncias e alguns setores, mas existe. E eu acho que eu diria que esse é o caminho mais ideal para o Canadá, tá certo? É assim, a viabilidade mais flexível ali que você pode conseguir, beleza? E agora vamos à Alemanha. Bom, a Alemanha, que é o meu atual alvo, tem várias portas, na verdade, de entrada. Ela tem tanto a porta de estudos, né? Assim como a França, ela tem uma espécie de trabalho com estágio remunerado. Ou seja, você estuda, faz um curso na Alemanha e você tem um estágio pago pela empresa. Só que para isso você precisa que a empresa aceite, né, te contratar, e você precisa provar o alemão. O que é uma questão complicada. Mas a Alemanha tem, o que a Irlanda, a França e o Canadá não tem com o Brasil, que é o Work Visa Holiday. Na verdade, se não me engano, só desses aqui só a Alemanha tem. Assim como a Austrália também tem. Mas a Austrália não vai entrar nesse bolo porque ela é um pouquinho mais difícil a imigração, talvez eu traga em outro vídeo. Mas o foco na Alemanha agora. Na Alemanha você tem o Work Visa Holiday, você pode ir lá durante um ano e trabalhar. E nesse Work Visa Holiday você sim pode conseguir com que algum patrocinador, ou seja, uma empresa, patrocine o seu visto para você continuar na Alemanha. E você consegue trocar o visto lá mesmo. Ou seja, isso é muito interessante e muito vantajoso. Você não precisa sair da Alemanha para trocar o seu visto, você consegue trocar lá mesmo, tá certo? É claro que é exigido algumas questões como o alemão. Então, novamente, você não consegue só com o inglês, você vai ter que aprender o alemão. Só que ficando um ano na Alemanha, você vai aprender alemão, né? Eu acho. E, caramba, realmente tá uma bela noite. Enfim, então, assim como na França, você ficando lá, você vai aprender francês. Não é tão difícil, assim, sabe? Não, o francês, inclusive, deve ser mais fácil que o alemão. Mas o ponto é, você consegue, tá certo? Você consegue. E esse da Alemanha você também tem Schackart, eu acho que é mais ou menos essa pronúncia, mas é basicamente um visto semelhante ao visto do Work Visa Holiday, só que focado realmente só em trabalho. Ou seja, é um visto que você consegue para ir trabalhar, para ir procurar emprego. Você chega lá para procurar emprego. Esse visto ele demanda um pouquinho mais de critérios, você provavelmente vai precisar de uma qualificação um pouquinho melhor. Provavelmente, se você já não tem uma faculdade ou um curso superior, mais experiência, para que você passe e seja reconhecido. Lembrando que, independente do meio, a Alemanha também, assim como a maioria dos países, eles não querem funcionários de entrada, via de regra. Como assim funcionários de entrada? Eles não querem funcionários como que eu posso explicar? Recepcionista, garçom, sabe? Às vezes até motorista, atendente, essas coisas eles não querem. Eles querem pessoas de gestão, pessoas que vale a pena incluir na sociedade deles. Pelo menos esse é o papel. E, dito isso, o que não é muito difícil de entender, vamos lá. Você precisa ter um curso superior.
ou um tecnólogo, ou algo do tipo, ou muita experiência, para que você atinja o cargo de gestão. Além do idioma, é claro, ou inglês e francês, inglês e alemão. Mas Elias, você precisa aprender tudo isso fluentemente? O ideal, mas não é tão necessário. Se você atingir um nível B1, em muitos casos, você já consegue, tá certo? Esse é o ponto. Em muitos casos, você já consegue resolver a situação com um nível B1, que é um intermediário baixo, não é um intermediário alto. Mas não é em todos os casos. Em alguns casos, em boa parte dos casos, na verdade. Continuando. E bem, é basicamente isso. Então, se você está mirando em algum desses países, primeiro, você tem que falar inglês. Tá? Para todos eles é essencial você falar inglês, porque isso vai abrir muitas portas. Se você estiver na Irlanda, é bom você ter uma faculdade ou estar cursando um tecnólogo, tá fazendo algo ali que te coloque nos estudos. O caminho dos estudos é muito forte. Na França, então, nem se fala. Mesma coisa. O caminho de estudos é extremamente interessante e extremamente vantajoso até. E na Alemanha também. Ou seja, vale a pena fazer uma faculdade, vale a pena estudar, vale a pena fazer um tecnólogo, vale a pena ter esse tipo de estudo para que você consiga aplicar para vagas de estudo, vagas de trabalho e vagas afim. Então, conectando com o que eu falei no último vídeo, a faculdade, o estudo no geral, ele vai lhe abrir muitas e muitas portas. Estude, tá? Estude, vale a pena. Enfim, para além disso, estude em universidades que são reconhecidas lá fora. Ou seja, antes de começar a faculdade, veja se essa faculdade é reconhecida lá fora. Geralmente, né, de maneira geral, faculdades estaduais, federais, enfim, públicas no geral, geralmente são bem ranqueadas lá fora. Agora, faculdades particulares, como é o meu caso, eu tive que pesquisar antes. Então, eu pesquisei sim a faculdade que eu ia fazer antes de ter esse foco no estudo. Tá? Antes de fechar o contrato para estudar, eu antes vi se a faculdade era reconhecida lá fora. E eu recomendo que você faça o mesmo, beleza? Mas então, pontos principais. Na Irlanda, estuda, termina de estudar lá e já procura emprego, resumindo. Na França, ou termina de estudar lá, ou já vai para fazer um mestrado e aí você já fica por lá. Alemanha, vai para lá reconhecer o seu diploma, ou você pode ir lá para estudar, né, daquela maneira que eu expliquei, e sempre focando em cargos de gestão, em cargos de gestão de pessoas, gestão do setor, gestão. Nunca os cargos de entrada. Você entra nos cargos de entrada e tenta rapidamente subir na hierarquia para cargos de gestão, beleza? É basicamente isso. Não tem como escapar muito disso, não tem para onde fugir muito disso, mas eu queria compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento que pode ajudar, pode abrir um pouco a sua cabeça, tá bom? Para outras possibilidades, porque muita gente pensa só na Irlanda, só no Canadá, às vezes só na Austrália. Você tem França, Alemanha, que são boas ideias, sabe? Tipo assim, para você tá saindo do Brasil, beleza? Enfim. Bom, lembrando que isso são pesquisas que eu estou compartilhando com vocês, são estudos, ok? Assim, toda essa informação eu não estou inventando ela, tá? Eu pesquisei e foi o que eu cheguei à conclusão e estou trazendo para vocês. Só, pega o que eu peguei aqui, pega o que eu trouxe aqui para você, vê o que você mais gostou e vai atrás de estudar, saca? Vai atrás para vir, por exemplo, eu prefiro a Irlanda. Vai estudar como vai para a Irlanda, sabe? Vai, se aprofunda nisso. Eu vou trazer, com certeza, mais conteúdo sobre a Alemanha, porque é o que eu estou focado. Mas eu pesquisei e vi todas as possibilidades antes. E eu considero essas possibilidades também, sabe? Não são coisas de outro mundo. Mas, assim, estuda essas possibilidades, estuda essas ideias com mais afinco, tá? Eu não vou focar tanto na ideia de você ir para o Canadá. Mas tem muitas possibilidades. Se você quer, procura. Eu já te dei um norte. Tipo, existem chances, existem portas abertas ainda. Vai atrás, irmão, tá ligado? Irmã, não sei quem tá me assistindo, vai atrás. Mesma coisa para os outros países. Eu, novamente, vou trazer mais conteúdo sobre Deutschland, sobre a Alemanha. Mas, isso não impede de que eu traga outros conteúdos sobre outros países, tá bom? A Austrália também tem uma questão de imigração interessante. Espanha, Portugal, nem tanto, sabe? Tipo assim, tem como, beleza, mas de maneira assim, mais preto no branco, nem tanto, sabe? A França é bem interessante, tá? Se você acha interessante a ideia da França,
mano, vai fundo. Se você tem faculdade, vai fazer mestrado lá. Tipo, pra ontem. E a Alemanha também tem um caminho um pouco mais interessante, você tá entendendo? Na minha visão, claro. Você pode discordar de mim totalmente, beleza? E é basicamente isso. Quase esqueci de encerrar o vídeo. Olha eu aqui de novo, tá até de touca, troquei a skin. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito, eu gosto muito de comentários. A gente tá chegando quase aos 200 inscritos, me ajuda nessa. É muita gente já, eu tô muito feliz com isso. Na descrição do vídeo tem links de cursos de alemão e também de equipamentos, bons equipamentos que eu recomendo. Dá uma olhadinha. Se você comprar por lá, eu vou ganhar alguma coisa, mas você vai pagar o mesmo preço. Então, me ajuda pra caramba. Dá uma olhadinha. E também o curso de alemão, eu não ganho nada com isso. É só pra você aprender alemão. Vamos aprender Deutsch. Vamos para Deutschland. Beleza? A gente se vê numa próxima. Valeu, falou.